Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Bem-vindos às nossas aulas de aprofundamento para a segunda fase do 26º Exame de Ordem. E aí, vejam, você já provavelmente assistiu o tutorial de apresentação do curso. Mas se você ainda não assistiu o tutorial, nós vamos dar uma paradinha, stop, nessa aula. Acesse o tutorial de apresentação e assista primeiro, viu? Por que, gente, que é importante assistir o tutorial de apresentação? Porque é lá que eu vou mostrar para você como é que você vai trabalhar dentro da área do aluno, lá no site do CERS, né? Como é que você vai conseguir acessar as suas aulas, como é que você vai fazer o download dos materiais, certo? Tudo é absolutamente vinculado. E eu explico isso tudo direitinho no nosso tutorial de apresentação. Então, ele não é apenas, já tem gente que fala assim, para que eu vou assistir isso? Gente, é essencial que você assista, para que você saiba exatamente como e onde encontrar tudo aquilo que você precisa durante esta nossa preparação para a segunda fase. E vamos ser sinceros, olha só, você não tem muito tempo a perder não, hein? Porque, afinal de contas, essa é uma segunda fase bem curtinha. Certo, são 40 e pouquinhos dias entre a realização da primeira fase, do 26º, e o dia 16 de setembro, que é a data da nossa prova, né? Ai, Ana, eu estou desesperado, eu vi que realmente essa nossa segunda fase do 26º é muito curta e tudo mais, vai dar tempo de eu assistir tantas aulas, vai dar tempo de eu fazer tudo o que é necessário? Gente, não é vai dar, tem que dar, não é? E vai dar sim, vai dar tudo certo. A gente prepara para você um cronograma. Eu quero que você acompanhe esse cronograma, que você fique ligado sempre nas informações que a gente apresenta para você. Veja, o sistema de mentoring vai estar liberado, não é? No mesmo período em que nós vamos liberar estas aulas de aprofundamento. Então, se você está assistindo esta aula de aprofundamento, provavelmente o seu sistema de mentoring já está disponível. E o sistema de mentoring ajuda, e ajuda muito, viu? Ajuda muito para você poder realmente, veja, ter uma situação personalizada sobre o avanço do seu curso. Eu gravo um pequeno vídeo e disponibilizo para os meus alunos desde, acho que o 23º, o 24º exame. Um pequeno vídeo mostrando como utilizar o sistema de mentoring, certo? Então, eu vou disponibilizar para você, no final desta aula ou no final da aula seguinte, o link de onde você vai assistir o vídeo, certo? Onde eu faço uma pequena demonstraçãozinha de como tornar o seu sistema de mentoring um sistema personalizado. Tudo bem? Num primeiro momento, ele abre para todo mundo da mesma forma, mas é você que vai, na medida em que você vai utilizando o sistema, fazendo com que aquele diferencial aconteça. E sabe o que é mais legal, gente, do sistema de mentoring? Através dele, eu posso acompanhar a evolução do seu estudo. Exatamente. Porque eu posso, veja, eu vou descobrir se a Ana Maria, se o José Pedro, se o João Alberto, enfim, se eles estão atrasados ao assistir às aulas, se eles precisam de uma ajuda, se for necessário, gente, olha para cá, eu vou pegar o telefone e vou lá puxar a sua orelha, tá? Porque olha para cá, este nosso curso de segunda fase tem um diferencial. O diferencial é parceria. Eu estou aqui, a Cris estará aqui, o Paulinho estará aqui e nós estaremos juntos para garantir a sua aprovação. Só que é uma via de mão dupla, tá? Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua, tá? Então, você vai cumprir as tarefas, tentar dar o seu jeito para realmente garantir a sua aprovação nesta segunda fase do 26º Exame de Ordem, certo? É como se eu fosse meio que sua babá, viu? Você precisa de babá às vezes, a gente precisa de um puxão de orelha, a gente precisa de alguém que fique ali, olha, no nosso encalço, para a gente garantir um excelente resultado, certo? Então, vamos combinar desse jeito, é uma parceria eu, você,
a Cris, o Paulinho. E agora eu quero apresentar para você a minha querida, maravilhosa assistente, monitora, sei lá o nome, enfim, Evelyn. Vem cá, Evelyn. Olha só, ela vai falar aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela canta quando ela fala, viu? Ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Há pouco tempo atrás, gente, a Evelyn participava das nossas aulas e ela, durante as aulas, ia nos ajudando, lendo com a gente os artigos do VAD, abrindo na página certa e tudo mais. Isso acabou porque agora a gente tem aqui o Home Studio, né? E sabe como é, o dinheiro ainda não está dando. Você vai me ajudar depois, né? Mas assim, o dinheiro ainda não está dando para comprar outra câmera, não. Né? Mas assim, não é só isso. O sistema não permite que eu tenha as duas câmeras funcionando ao mesmo tempo. Mas a Evelyn, em todas as aulas de aprofundamento que eu gravo, ela está aqui junto da gente, dentro da mesma sala, do meu ladinho, tá? Fazendo a mesma coisa que ela fazia nas aulas. A diferença é que ela vai cantar no meu ouvido e eu vou falar para você o número da página em que você vai abrir lá no nosso VAD Mozão, né? Vejam, o artigo que importa ou a remissão que tem que ser feita, etc. Então, a Evelyn, ela está comigo durante as nossas aulas, mas também está comigo. E se está comigo, está com você fora das aulas, no dia a dia, em busca de um resultado fantástico no 26º Exame de Ordem, ok? A Evelyn vai nos ajudar, ela vai tirar as dúvidas, ela vai estar com vocês, interagindo. Então, veja, contem comigo, contem com a Cris, contem com o Paulinho e contem com a Evelyn, certo? Então, a Evelyn soa assim, é a minha longa-manos, sabe? É a extensão da minha mão. É a Evelyn que coloca lá o material para você, é a Evelyn que, enfim, tenta fazer deste curso o melhor possível, né? Lógico, existem várias outras pessoas que fazem com que tudo isso aconteça, todas elas igualmente importantes, certo? A Emília, que me auxilia lá no plantão de dúvidas, né? Nós temos muitas pessoas, eu tenho a Rosana, um dia vocês vão conhecer a Rosana, ela não gosta de aparecer, não. Ela já ficou até bem com a cara torta ali, assim, fez uma cara de... Não gostou da ideia de eu chamá-la aqui. Tá? Mas a Rosana é a minha secretária pessoal. Enfim, quem seria eu sem Rosana? Né? E aí eu queria, gente, antes de mais nada, dizer a você uma coisa muito importante. Nós vamos começar esse curso não fazendo um pedido. Porque a maioria de nós começa as coisas falando assim, tomara que dê certo, eu vou pedir a Deus, ou pedir a quem quer que seja, porque eu não sei qual é a sua religião, existe liberdade, né, religiosa, e assim, seja Deus, seja, enfim, o universo, certo, e tal. Em vez da gente pedir, nós vamos agradecer. Vamos agradecer o fato de que nós estamos aqui iniciando a nossa preparação, né? E sabemos que quando a gente agradece, as coisas voltam para a gente, sabe? Então, o agradecer, veja, é algo que faz com que coisas positivas retornem. Então, você passou na primeira fase, ou ainda que você esteja na repescagem, você passou na primeira fase, né? Então, veja, gente, tem a oportunidade de fazer novamente essa prova. Eu tenho certeza que o nosso resultado vai ser positivo, mas, novamente, nada vem de graça. Nada acontece por acaso. As coisas acontecem após muito trabalho, após muito suor, e a gente tem que fazer isso com prazer, com alegria e tentando tornar as coisas o mais leve possível, né? Então a gente tem que fazer com que seja agradável o nosso curso. E essa é a grande vantagem de quem faz penal, sabe? Porque, gente, quem faz penal, pensa só, adora penal, não é? Então, é a matéria que a gente ama. E essa frase não é à toa. A gente entra na faculdade, todo mundo já ouviu esta frase. Tudo bem que tem um ou outro fora da curva, né? Mas, em regra, a gente se apaixona por penal. E aí, muitos de nós, veja, escuta assim, a pessoa se apaixona por penal, mas acaba casando com civil e flertando com tributário. Vamos deixar claro, eu nunca me casei com civil e nem nunca flertei com tributário. Que matéria horrível.
né? Então vejam, na verdade, a gente ama penal, a gente é apaixonado por penal, é uma paixão que não acaba nunca, mesmo com os tropeços loucos do dia a dia que a gente vê nessas confusões lava-jato, né? Mesmo assim, veja, penal ainda é a nossa matéria do coração, um coração forte e vermelho, certo? Um coração que brilha, que pulsa e que vai garantir a sua aprovação. Tenha certeza disso, meu filho. Você sabe que você vai ser aprovado. Tenha certeza de que nós vamos fazer de tudo para garantir um excelente resultado. Mas aí, falando em resultado, vamos pensar direitinho sobre a nossa prova? Então, a gente tem que lembrar que a nossa prova de segunda fase, ela é feita de duas partes, não é isso? Então, existe a peça prático profissional, e existem as questões. Então, a peça vale 5, as questões valem 5, né? Então, cada uma das questões vale 1,25, enfim. Então, 5 na peça, 5 nas questões, certo? E você precisa de 6. Então, é lógico que de nada adianta você fazer uma linda peça, tirar 4,5 na peça e tirar 0 nas questões. De nada adianta, porque você precisa de um conjunto. Então, você precisa trabalhar questões de prova e precisa também trabalhar e saber identificar e preencher os requisitos necessários de uma boa peça prático-profissional, certo? Ninguém aqui, gente, precisa passar com notão. Lógico que notão enche o ego de alegria, mas é só o ego. Porque não faz a menor diferença se você tirou 10, 9 ou 6. Você precisa só de 6, tudo bem? Então, nós vamos batalhar por eles, certo? Mas, reparem, existem as questões, existe a peça prático-profissional, não é isso? Eu preciso que você exercite, ficou claro? E aí, exatamente, para garantir que você siga o passo a passo correto no desenvolvimento do seu raciocínio, etc., nós vamos disponibilizar para você muitos exercícios ao longo do curso. A começar pelo estudo dirigido. E aí tem uma tabelinha lá bonitinha, anamnese e tal, que é para você poder começar a identificar dentro da peça prático-profissional, do enunciado da peça prático-profissional, o que é importante para elaborar a peça, ok? Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, o que eu preciso que você entenda? O nosso curso, então, ele é estruturado da seguinte forma. Você tem as aulas do banco de aulas, que vão te dar o suporte temático nas matérias, mas que são aulas opcionais. Afinal de contas, você já está na segunda fase. Então, você passou pela primeira e deve ter feito a prova direitinho de penal e processo, né? Você escolheu o penal na segunda fase, provavelmente é uma matéria que você já goste, que você já estuda. Então, veja, o suporte básico, lembre-se, você tem. Você precisa, muitas vezes, de confiança, autoconfiança, ok? Então, vamos olhar todo dia no espelho, olhar para você mesmo no espelho, nos seus olhos e dizer, eu posso. Tá? Eu consigo, eu sei, porque você sabe, tá? Só quem não sabe que você sabe é você, certo? Então, vejam, o que acontece? Você vai, óbvio, treinar muito, mas a gente precisa entender o peso que a peça prático-profissional tem na prova. Por mais que a peça valha 5, tenha valor de 5, e as questões somadas valham 5, gente, se você errar a peça, você zera a peça prático-profissional. Pode acontecer de você colocar todos os argumentos. Gente, você fez uma peça linda. Imaginem essa hipótese. A sua peça ficou linda, magnífica. Você disse tudo de direito material, de direito processual, que era necessário, mas errou o nome da peça, errou o artigo de lei. Você vai zerar a peça. E se você zerar a peça, nunca vai conseguir os 6 necessários, não é verdade? Por isso, nas nossas aulas de aprofundamento, o destaque está, primeiro,
na identificação da peça prático-profissional. Você não pode errar a peça. É essencial que você identifique a peça e utilize da fundamentação adequada, ok? Mas não apenas isso, porque só acertar a peça vai te dar o quê? Meio ponto? Veja, tudo bem, se você erra a peça, você zera. Mas se você acerta a peça, você ganha meio ponto. Só que você não passa com meio ponto, né? Então, você precisa saber colocar dentro da peça prático-profissional todos os argumentos processuais e penais necessários. Ficou claro? Exatamente por isso, veja, nós vamos, nas nossas aulas de aprofundamento, ter com a Cris, num primeiro momento, aulas sobre as teses de mérito. E eu, Ana, vou trabalhar com você os momentos processuais. Hoje nós temos uma aula que é meio que uma aula introdutória. Uma aula que tem por finalidade mostrar a você quais são as peças possíveis, em que momento cada uma dessas peças pode e deve ser apresentada. O grande problema é que também não tem por que a gente perder muito tempo com isso se a gente vai trabalhar cada uma das peças e repetir isso em cada uma delas. Mas você tem um material aí, que é o material que eu vou apresentar para você aqui durante a nossa explanação nessa primeira aula. E este seu material vai servir de guia. Várias vezes durante o nosso curso, eu vou chegar e vou dizer assim, gente, lembra daquele material, olha, das peças, dos momentos processuais? Ó, tá precisando lembrar? Vamos recorrer a ele. Ficou claro? Então, esse é um momento importante. É um momento em que eu preciso mostrar a você como é importante você meio que se situar dentro de uma linha do tempo. Nós estamos praticando, na verdade, a ideia de um processo. Então, eu tenho que pensar, se eu fosse um advogado criminal de um cliente, como eu identificaria a peça prático-processual a ser apresentada em cada um dos momentos deste processo? Como é que eu ia identificar, como é que eu vou identificar lá no futuro, porque você vai ser um advogado criminal de sucesso, certo? Qual é, veja, o instituto processual penal adequado a ser encaixado naquela fase do procedimento? E assim vai. Então, é muito importante que você identifique os vários momentos processuais e quais são as peças prático-profissionais a serem adotadas em cada um desses momentos. Então, esse é o objeto dessa nossa primeira aula. Muita gente, quando começa a fazer penal, as outras pessoas falam assim, você é doido? Penal tem muitas peças. Não. Gente, penal tem 2 peças. As petições simples e as petições dúplices ou bipartidas. O resto é basicamente um nome diferente, um número de artigo diferente, mas a estrutura das peças é basicamente a mesma. Então, se você sabe fazer essas 2 estruturas básicas, você tira de letra em qualquer peça prático-profissional, desde que você se lembre que este processo é como se fosse uma linha do tempo e que em cada momento será cabível uma determinada peça, uma determinada petição. Ficou claro? Entendido, gente? Evelyn, deu para entender? Vou fazer isso o curso inteiro, gente. Vou virar para Evelyn. Evelyn é o meu parâmetro. Ficou bom, Evelyn? Tá direito? Tá ok? Deu para entender? Não deu? Repito, não repito? Às vezes ela quer que eu corra, viu? Mas eu não vou correr, não. Tem hora que eu vou repetir como um massacre na sua cabeça aquela coisa. E eu tenho que fazer isso, porque na hora da prova você vai escutar a minha voz falando no seu ouvido, ok? É isso que eu quero que minha vida... Você vai sonhar comigo, olha que merda, gente. Você enfim, você vai ficar ouvindo a minha voz o tempo todo, mas na hora da prova você vai acertar a questão. Depois disso, eu te dou folga, tá? Aí, então, você fica livre de mim
Se você quiser para sempre, eu espero que não, eu espero que você venha também, né, fazer outros cursos, o curso de prática, se você for advogar, os cursos preparatórios para concurso, se você for tentar algum concurso, enfim. Ou então, simplesmente, eu estarei junto de você sempre que você precisar de mim, tenha certeza disso, ok? Então, vamos lá, vamos começar a visualizar essa questão, gente, do procedimento, das fases processuais, e quais seriam as petições cabíveis em cada uma dessas fases, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui um conjunto de slides que reflete um material que você também possui. Como eu já apresentei a Aninha para você, eu não tenho que falar dela de novo. Você lá no tutorial de apresentação, que você já assistiu, né? Veja, já conheceu a minha bonequinha, a Aninha, né? Como se eu fosse muito pequena. O pessoal acha assim, ah, Ana deve ser baixinha. Tem gente que me encontra um dia na vida, né? E fala assim, Ana, eu achava que você era baixinha. Gente, eu não sou alta, não, mas eu uso um saltão, minha filha, que, ó, você não tem ideia. E aí, eu fico alta, né? Mas eu sou grande. Sabe assim, mulher grande, assim? Então, sou grande, né? Fazer o quê? Pequena não sou mignon, não, tá? As meninas estão ali rindo. Pode um negócio desse? Rindo da minha cara aqui. Na minha frente é muita cara de pau, né? Mas, enfim, uma coisa eu sou, gente. Eu sou bem espontânea e bem autêntica, digamos assim, tá? Então, eu sou exatamente isso aqui. Eu vou rir com você, eu vou chorar com você, eu vou, enfim, eu quero, de alguma forma, te ajudar em muitas coisas, certo? E a primeira delas é na prova da OAB. Então, vamos lá. Voltando. Primeira coisa, momentos processuais e petições cabíveis. Então, reparem, gente, quando a gente pensa nos vários momentos envolvidos numa questão criminal, lógico, e aí eu não estou pensando na prática do crime em si. Eu estou pensando, veja, nos momentos de atuação de um advogado. Ficou claro? O primeiro deles é, veja, a fase pré-processual. Então, é lógico que eu posso ter a necessidade de participação do advogado durante um inquérito, durante uma investigação criminal, dentre aquelas diversas do inquérito policial. Então, nós sabemos que a investigação criminal é um gênero e que dentro desse gênero, a investigação, a modalidade de investigação criminal mais adotada é o inquérito. Mas poderia ser, por exemplo, uma investigação direta por parte do MP, não é verdade? Então, a primeira situação com a qual a gente pode se deparar na hora da nossa prova é um advogado atuando na fase pré-processual. E aí, quando a gente pensa nesta fase pré-processual, nós temos duas hipóteses. Eu posso estar diante de um inquérito policial deflagrado em razão de uma prisão em flagrante, ou eu posso estar diante de um inquérito policial que foi instaurado sem que houvesse uma prisão em flagrante, mas dentro do qual, ou durante o qual, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária foi decretada. Ou ainda eu posso estar diante, pura e simplesmente, de um inquérito policial ou outra forma de investigação criminal, mas sem que tenha ocorrido qualquer uma das modalidades de prisões cautelares, ok? Então, na verdade, primeira hipótese é você estar diante de um inquérito policial. E quando eu falo inquérito, é inquérito ou outra forma de investigação criminal, certo? Com prisão em flagrante, um inquérito em que ocorreu a prisão preventiva ou temporária, ou ainda um inquérito, novamente, sem qualquer tipo de prisão. Ok? Então, inquérito com prisão, inquérito sem prisão. Ficou claro? Gente, nesse primeiro momento, surgem para nós as possíveis peças prático-profissionais. Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a gente escuta sempre o pessoal dizendo assim: a peça prático profissional no exame de ordem tem que ser uma peça privativa de advogado, certo? Não escuta isso sempre? Olha só, habeas corpus não cai, porque o habeas corpus não é peça privativa de advogado. Reparem, gente, antes do exame ser um exame unificado, as provas eram feitas por estado, não é isso? Então, cada uma das seccionais da OAB organizava a sua própria prova. Eu, por exemplo, fiz a prova assim, aqui na OAB do Rio de Janeiro, tá? E aí, o que acontecia naquela época? Não existia nenhuma exigência como essa, nunca houve assim, um edital que dissesse, só cai peça privativa de advogado. E podia realmente cair o habeas corpus. Caía, gente, certo? Então, era possível que a peça prático profissional caiu várias vezes na OAB de São Paulo, caiu na OAB do Rio e tal. O grande problema é que o habeas corpus, ele é um grande remédio constitucional. E ele meio que pode ser utilizado em várias situações. E aí, o que acontecia na hora das provas da OAB? O candidato, às vezes, não sabia peça nenhuma. E na hora da prova, mandava um HC. E aí ele colocava o habeas corpus e depois dizia assim, fungibilidade, tá? O meu habeas corpus tem que ser recebido como se... Porque na vida real, se eu tivesse entrado com esse habeas corpus, tinha dado certo, tá? E aí, veja, a OAB se via em duras penas, numa situação difícil, para dizer para esse indivíduo que não era bem assim. Porque na prática é assim. Muitas vezes, os advogados impetram o habeas corpus e conseguem, através do habeas corpus, medidas ou soluções que eles deveriam ter alcançado através de outros meios. Por conta disso, realmente se criou a ideia de que a peça tem que ser uma peça privativa de advogado. E, geralmente, o enunciado da peça prático profissional vem dizendo isso, viu? Lá no finalzinho do enunciado da peça prático profissional, diz assim, como advogado, elabore a petição privativa de advogado. Entenderam, não? Ou, procurado por fulano, elabore a peça prático profissional privativa ou exclusiva ou característica do advogado. E aí, por conta disso, se criou a visão de que o habeas corpus não cairia. Ficou claro? Entendido? Certo? Bom, mas no edital de verdade não existe nenhuma indicação disso. Ninguém nunca apareceu escrito no edital, só cai peça privativa de advogado. Isso não está lá. E, gente, quando a gente pensa em peça privativa de advogado, vamos raciocinar? Veja, eu penso em várias peças, mas estariam excluídas dentre essas peças, ou seja, das peças possíveis, não são peças privativas de advogado, o habeas corpus e a revisão criminal. Você sabia que a revisão criminal pode ser proposta diretamente pelo próprio condenado, independentemente de advogado? E aí, reparem, revisão criminal não é uma peça exclusiva, privativa do advogado, mas ela já caiu. Então, pode cair. Ninguém vai dizer a você, não cai. Não, cair pode. Não é provável que caia habeas corpus. Certo? Entenderam essa situação? Então, não existe isso de essa peça não cai. Todas as peças possíveis em um processo criminal podem ser cobradas pela nossa banca examinadora. Agora, a tendência é que peçam uma peça privativa de advogado. Na fase de inquérito, uma coisa que pode ocorrer, repare, preste atenção, é um advogado, não na prova, na vida. Pode acontecer de uma pessoa me procurar no escritório, como advogada dela,
e dizer que, olha só, foi vítima de um determinado crime, e não importa se é um crime de ação penal privada, se é um crime de ação penal pública condicionada, ou se é um crime de ação penal pública incondicionada. Mas a vítima de um crime me procura e me pede para ir até a delegacia e buscar a instauração do inquérito policial. Bom, dali surge a chance de elaboração de uma notícia-crime. Ok, gente? Então, dentre as peças, dentre as petições possíveis de serem elaboradas por um advogado, está uma notícia-crime. Só que olha para cá, gente. A notícia-crime, ela não precisa ser feita na modalidade petição. Eu posso pegar essa vítima que apareceu no meu escritório e falar assim, então tudo bem, vamos até a delegacia agora. E lá na delegacia, chega lá e informa que foi vítima de um crime, vai ser lavrado um registro de ocorrência que vai fazer as vezes da notícia-crime. Então, veja, a notícia-crime é a notícia do crime para o delegado. Ficou claro? Não precisa de uma petição. Pode ter, mas não faz a menor diferença. Isso faz com que notícia-crime seja uma peça completamente esvaziada na nossa prova. Mas também é uma peça tão ridícula de ser feita, depois até vou te mostrar um modelo. Mas, veja, ela é esvaziada. Porque você, para instaurar inquérito, não precisa dessa petição. Ficou claro? Entendido? De novo, se uma pessoa chega no meu escritório e diz assim, eu queria instaurar um inquérito, vamos lá na delegacia agora, eu vou com você. Ok? E nem preciso ir, posso mandar ali sozinha. Então, não tem por que cair notícia-crime, certo? Que seria uma peça possível na fase de inquérito policial. As peças que são prováveis na fase de inquérito são aquelas que têm por objetivo, atacar a eventual prisão em flagrante, temporária, preventiva, decretada durante o inquérito policial. Ou ainda o habeas corpus, que não é peça privativa de advogado, para tentar trancar o inquérito. O que é esse trancamento? É a extinção do inquérito, certo? Por quê? A gente vai ver isso depois. Beijinho, eu volto já já.